gente toma um chazinho e vai ser uma bênção, tá certo? Palavra, pastor Walter Rezende. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Vamos à palavra de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Versículos 9 e 10. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 4, 9 e 10. E o enfoque estará no versículo 10. Amém? Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Na Bíblia Nova Tradução Viva, ela começa o versículo assim: porque Demas me abandonou porque ama as coisas desta vida. Demas me abandonou porque ama as coisas desta vida. Vamos falar com Deus. Curve a tua cabeça, peça a Deus que fale com você pelo seu Espírito Santo. Amém? Pai, a tua palavra é santa, ela é poderosa e ela é eficaz. Eu peço a ti, meu Deus amado, unção do Espírito para pregar esta palavra maravilhosa agora na qualidade de servo. No meio dos servos não há maiores nem menores, estamos todos na mesma faixa, somente servos e ouvintes, Senhor. Meu Deus, que agora todo inimigo roubador de palavra caia por terra. Se houver agora pensamentos de preocupação, pensamentos que nos puxem para fora da casa do Senhor, Pai amado, que isto também possa cessar agora, para que nós estejamos aqui completos, espírito, alma e corpo, plenos, conservados para a vinda do Senhor e para ouvir a palavra que alimenta, a palavra que é vida e que nos leva para o céu. Ministra ao nosso coração e me usa para a honra e glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Essa declaração que inicia o versículo 10 é uma das declarações mais tristes contidas na Bíblia. Uma outra é: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Nunca vos conheci. O anjo virá e colherá, ele tem na sua mão a pá, e limpará a sua eira e queimará toda a palha no fogo. E aqui essa declaração contundente de Paulo: Demas me abandonou porque ama as coisas desta vida. São palavras fortes, palavras de um homem que está preso, prestes a morrer. Esta segunda carta, ela contém os últimos escritos de Paulo. Paulo está no fim da carreira e ele chama gente para vir. Procura vir ter comigo depressa. E lá no 21 ele fala: apressa-te a vir antes do inverno. É um convite, porque nós temos alguém que tinha um chamado, alguém que tinha um compromisso, mas que agora ama mais as coisas
desta vida do que Deus, sua obra e o porvir. O final de vida e a subsequente pós-vida assinalam ou assinalaram para Demas uma eternidade fora da presença de Deus. E isto é sério, isto é muito sério. Demas estava indo bem, mas agora, por algumas razões que emanam da história desse indivíduo e do contexto histórico-cultural, esse homem abandona. Quem é Demas? Quem foi este homem? Ele aparece em 2 textos, além deste aqui. Ele aparece em Colossenses 4,14, como companheiro de Paulo. Ele aparece ali. Na carta que Paulo escreve a Filemon, no capítulo 1, versículo 24, Demas é chamado de cooperador, aquele que opera juntamente com Paulo, aquele que é colega de ministério, aquele que está junto, um braço direito, opera junto comigo. Esse é o Demas. Alguém que era crente, alguém que tinha o temor de Deus e alguém que tinha um chamado espiritual, um chamado ministerial, um chamado especial. E eu não sei aqui quantos de vocês já identificaram que tem um chamado. Quantos já identificaram que tem um chamado? Levante a sua mão. Tá, quem ainda não sabe qual é o seu chamado? Olha, eu vou declarar para vocês, vocês vão sair daqui sabedores. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Ensine essas pessoas a guardar aquilo que eu tenho mandado, disse o Senhor Jesus. E eu estou com vocês todos os dias da vida, até a consumação dos séculos. Então você já descobriu o seu chamado básico. Então você não pode dizer, pastor, eu não sei. O que você veio fazer na terra? A vida não é um corpo entregue ao sepulcro. Alguém já disse isso, não é? O ser humano é alguém que a parteira entrega para o coveiro, dada a brevidade. Mas nós estamos vivos, nós estamos aqui, nós estamos agora. Deus tem um chamado para mim e para você. Talvez Ele tenha um dom ministerial na tua vida, e isso é só subproduto de você dobrar o teu joelho. Rapidamente, facilmente, você saberá. Mas, de modo geral, cada um de nós tem um chamado, é compartilhar Jesus e mostrar Jesus para as pessoas com a nossa fala e com a nossa maneira de viver, pregando e demonstrando também pelo nosso caráter cristão. Isso é um histórico breve da vida de Demas, haja vista que a Bíblia não fala muita coisa a seu respeito. A outra pergunta é, por que Demas abandona Paulo? O que acontece com esse homem? Bem, a primeira coisa está exposta aqui. Seu amor pelo mundo sugere uma priorização dos desejos terrenos em detrimento dos compromissos espirituais. O amor que Demas foi lembrando do passado e agora demonstrando, isso começa escondido no coração. Nenhum de nós vem para a igreja, nenhum de nós vem para o culto,
dizendo declaradamente, eu estou aqui, mas na verdade isso aqui para mim não faz sentido, eu quero estar lá, porque lá é aquilo que eu priorizo. Nenhum de nós faz isso. A gente vem, mas lá no profundo do coração, eu não sei há quanto tempo, isso vinha batendo no coração de Demas. Por favor, coloca para mim 1 de João 2, 15 a 17. 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, os desejos da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, quando eu amo o mundo, quando o mundo é mais forte na minha vida, quando este valor é mais forte na minha vida, eu não permaneço. Porque aquele que faz a vontade de Deus, vive aqui no mundo e faz a vontade de Deus, este permanece eternamente, na permanência de vida. Porque há uma eternidade também para aquele que nega, para aquele que abandona a Jesus. Mas é a eternidade sem Deus. E quando eu estudava no curso de teologia, o meu professor dizia, o inferno é o final de uma vida sem Deus. Então nós estamos vivendo aqui. Eu não estou dizendo para você esquecer daqui, não, você está aqui. Mas eu estou dizendo para você, valorize aquilo que Deus tem dado para você. Valorize a sua comunhão com Deus. Priorize a presença de Deus na tua vida. Chama Ele para ser o primeiro, para tudo que você for fazer. Você vai trabalhar amanhã cedo? Chama Ele. Você não está trabalhando amanhã cedo? Chama Ele. Você precisa de um emprego? Chama Ele. Você precisa de saúde? Chama Ele. Você quer viajar? Chama Ele. Convida Ele. Coloca Ele em primeiro lugar. A Bíblia diz, do coração do homem estão as preparações, mas do Senhor a resposta da boca. Nós pensamos, nós temos planos, mas nós vamos submeter esses planos à soberana vontade de Deus. Porque Ele é quem sabe aquilo que é melhor para mim. Seu amor pelo mundo sugeriu que Ele estava agora olhando mais para fora do que para dentro. Segundo, Demas abandonou, por talvez ter se acovardado frente às ameaças do Império Romano sob o comando de Nero. Foi Nero quem mandou executar Paulo. E Paulo está no final aqui de sua vida, e Nero é o responsável por isso. Talvez acovardado diante dessas duras perseguições que Nero deflagrou, essa palavra é difícil, né? Deflagrou contra o povo de Deus. Talvez Demas se assustou, porque ele pensou o seguinte, eu só queria ser crente. Eu só queria ter uma vida de proteção. Eu só queria ter uma vida boa e uma esperança de eternidade com Deus. E numa visão equivocada de cristianismo. Não daquele tempo, porque naquele tempo ninguém pensava isso. Mas hoje, infelizmente, a igreja descambou para um patamar pobre. Quando a igreja e os crentes, muitos milhares de crentes em milhares de denominações, pensam que assim, eu vou ser crente porque minha vida vai melhorar. Agora eu vou ficar crente, eu vou ganhar muito dinheiro, a minha saúde agora vai ser 100%, e a luta acabou, agora é só vitória, agora é só vitória. E canta esse tipo de música que não tem base bíblica alguma, né? Você se lembra dessa música? Pois é, não ouve isso não, que você está perdendo o seu tempo, você está sendo enganado e não sabia. Um irmão perguntou, e aí, Arão, só vitória? Eu falei, não, isso não é a realidade da vida.
Quantos aqui que são crentes aqui, é só vitória, levanta a mão? Não tem. Não tem. Porque a gente tem perdas. A gente tem derrotas. Um dia a gente podia fazer o contrário, né, pastor Isaac? Vamos contar o testemunho. Quantos crentes estão perdendo aqui? Todo mundo está perdendo alguma coisa. Só que essas perdas, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Eu acho que isso é 1 Coríntios 1,18. É isso mesmo? 8,18. Romanos 8,18. É isso aí. Tem uma música até, né? Para mim tenho por certo. Romanos 8,18. 1 Coríntios 1,18 é a palavra da cruz, é loucura para os que perecem, né? É tanto versículo, né? São 31.173 que a gente fica abilolado, né? Muita coisa. Demas tem esse problema. E eu não sei. Porque na quarta-feira, Deus me dá essa palavra e fala, você vai pregar sobre Demas. Eu falei, de novo, Senhor? Ele falou, fica quieto. Prega e cala a boca. E a gente está aqui para obedecer. E glória a Deus porque você está aqui, né? Então eu tenho certeza que Deus está falando. Eu tenho certeza disso. Porque o mundo convida, o mundo atrai. Mas eu gostaria de abrir os teus olhos. Porque essa atração do mundo, ela é mentirosa. Ela atrai para te derrubar. É a mesma coisa de você ver uma imagem, né? Na roça, o pessoal sempre falava, né? O sapo era atraído pela cobra. E o final da atração é a morte do menor. O final dessa atração. Em terceiro, ou simplesmente porque se afastava dos mandamentos cristãos, e isso leva ao esfriamento da fé. A igreja moderna está vivendo um momento de afastamento dos princípios da palavra, porque é mais fácil nós levarmos um meio cristianismo, é mais fácil nós não cumprirmos algumas coisas. E eu tenho ficado preocupado. Eu assisti a uma pregação, 80% dela, de um pastor que já pregou aqui na nossa igreja há alguns anos, pastor Vailate. A constatação dele e a constatação de um outro pastor, que é pastor numa igreja de 500 membros, é que muitas pessoas estão andando no mesmo barco que a igreja, mas poucos estão remando. O resto está pegando só a carona. E nesse pastor amigo meu, eu falei, pastor, como é que andam as finanças na sua igreja? Ele falou, aqui são 500 membros e 150 que dizima. E os outros 350, pastor? Os outros 350 são os marmotas que andam nas costas dos outros. E, nossa, é forte essa palavra, né? Mas aqui nós não temos isso. Eu posso ouvir um amém? É mentira. Isso não é verdade, porque eu tenho que olhar as contas. E aí nós vamos nos afastando, porque dar dinheiro mexe com a gente. Porque esse dinheiro a gente pode gastar com outra coisa. Tem tanta coisa boa para fazer com dinheiro. Fala uma coisa aí, ô Junqueira. Comer bem. Se eu vou dar dinheiro na igreja, nada, meu. 50 que eu não dou aqui, dá para comer um lanche lá fora. E se a pessoa der 300, 400? Não é verdade? E aí a gente começa a inventar desculpas esfarrapadas para nós mesmos. Não, porque eu estou apertado. Você vai continuar apertado mesmo, porque você não está mais priorizando o reino. Ele mandou, tragam os dízimos para a casa do tesouro e depois façam prova de mim, se eu não abrir as janelas do céu sobre vocês e derramar sobre vocês uma bênção tão grande, que dela vai chegar na vida de vocês uma maior abastança.
Aí a gente pega mandamentos como dízimo, mandamentos como outros, e a gente começa a deixar de lado, e é este o problema de Demas. Ele pega o mandamento do Senhor e começa a se distanciar deles. Ele começa, isso tem uma frase, né, que crente inventa, isso não tem nada a ver. Quando a gente põe essa frase na frente, a gente anula qualquer coisa com essa frase. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o quê? Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a fé, não tem nada a ver com a minha vontade, não tem nada a ver com a minha mente que inventa alguma coisa para dizer isso. Então eu te exorto nesta noite, para que você e eu, juntos, não caiamos no mesmo engodo que Satanás lançou no coração de Demas. Porque simplesmente ele se distancia. E vai chegar um ponto, meu querido irmão, que o distanciamento não te trará mais a recordação do cheiro, do sabor, do prazer de entrar aqui. Meu ex-professor de teologia, ele deu o curso aqui na igreja, e ele dizia o seguinte, quando ele entrava por essa porta: que cheiro gostoso, cheiro de igreja. Como é que é cheiro de igreja? Hein, igreja? Igreja cheira o quê? Igreja cheira banco, e esse banco é de Angelim, isso tem cheiro. O cheiro dele, inclusive, não é o dos mais agradáveis, né? Essa madeira cheira, né? Mas esse ambiente, a ambiência cristã, tem um negócio gostoso. Nessa metáfora, né, nessa ideia, Paulo também fala, nós somos o bom perfume de Cristo. Esse cheiro de vida eterna, cheiro de vida. E aí Paulo fala, para uns cheiro de vida, para outros cheiro de morte. Cheiro gostoso, coisas boas. E aí no nosso distanciamento a gente se esquece de como é a casa do Pai. E eu gostaria que você não se esquecesse. Eu gostaria que você, quando fizesse a sua viagem, você falasse assim, eu não vejo a hora de voltar para casa. Não, não é para a sua, é para a casa do Pai. Eu não vejo a hora de estar com a minha família, com a minha grande família na fé. Porque Ele faz com que nós vivamos em família. Aleluia. Demas abandonou a Paulo e foi para Tessalônica. Interessante, né? Como cidades na Bíblia, elas chamam a atenção de pessoas. Jonas se sentiu atraído por qual cidade? Oi? Tarso, né? Jonas tinha que ir para Nínive, mas ele pega um navio que vai para 3.400 quilômetros longe da rota. E aqui aparece um Demas que vai para Tessalônica. O que tem de tão bonito, tão legal em Tessalônica? Era uma importante cidade da Macedônia, conhecida por seu comércio e localização estratégica. A partida de Demas para Tessalônica podia indicar um retorno a um ambiente mais confortável. Porque coisa boa é quando você está na sua cidade ou quando você está numa cidade bonita. Você já foi para uma cidade bonita que você já se sentiu seguro? É fora do Brasil, né? Eu fui para Porto, lá em Portugal, e eu me senti extremamente seguro. Eu vi uma pessoa num caixa eletrônico, 11 horas da noite, sacando uma nota de 100 euros. Sossegado. Turistas andando com cada máquina de fotografia, que aqui no Brasil, coitado, né? Não sobrava nem o levantar da máquina, né?
segurança. Talvez você pense assim, né? Eu vou para esse lugar aí também, não quero mais nem saber de nada. Fica a dica. Lá no capítulo 6 de João, Pedro ficou preocupado porque Jesus prega uma mensagem que não deu muito ibope. Jesus falou, olha, quem não comer a minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim. E aí o povo, nessa hora o povo endoidou, eles entenderam tudo errado, canibalismo, eles entenderam um monte de coisa que não deveria. Aí o povo começou a ir embora às baciadas. E aí Pedro, preocupado, né? Não vamos nem falar em Judas, né? O Pedro que fala, mestre, as pessoas estão indo embora, o seu discurso apertou. E o que Jesus fala para Pedro? Fica a dica. Você quer ir também? Você quer ir também? Você quer se ajuntar à turma dos perdidos? Você quer se agregar com aqueles que não querem mais nada com Deus? Você quer se agregar com aqueles que não querem entender o princípio espiritual? Porque Jesus falava, comer a minha carne, beber o meu sangue, é ter parte comigo no meu ministério, na minha vida, no meu reino que está sendo introduzido no coração e na mente de vocês. E Pedro pensou que Jesus ia responder para ele, é mesmo, chama o pessoal da mídia, chama o pessoal lá do marketing, vamos mudar, vamos fazer mais propaganda, mais milagre, menos cobrança, vamos dar mais pão, vamos dar mais peixe, vamos multiplicar maçã, pera, cevada, vamos dar mais coisa. Jesus vira para Pedro e fala assim, você quer ir embora também? É forte, irmãos, o chamado do Evangelho é para homens e mulheres que têm coragem, porque têm ideia plena do que é o céu, do que é a vida eterna. É de gente que sabe com o que está lidando, sabe o que está manuseando. Irmãos, quando eu falo de Bíblia, porque eu amo esse livro. Você quer me deixar feliz? É começar a falar de Bíblia. É começar a falar de coisas difíceis. Aí a gente mergulha, quebra a cabeça e mergulha, até procurar uma solução quando tem solução. E aí a gente fala, Deus está conosco. Coisa boa é falar de Deus, porque a gente sente o nosso coração fervendo. Aqueles dois discípulos depois da morte de Jesus, um chamava Cleopas, o outro a Bíblia não dá o nome, eles estavam andando tristes, voltando para casa, agrega-se a eles um terceiro, começa a falar com eles, e mais tarde eles disseram, o nosso coração ardia quando ele falava com a gente, e esse era Jesus. O meu coração continua ardendo quando eu ouço de Jesus. O meu coração continua chorando quando Ele fala comigo. Minha alma sente a presença dEle. Meu espírito se alegra. Aleluia. E aí eu digo como salmista, eu preferiria estar lá na porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Mais vale um dia na tua presença do que mil em outras partes. Quando nós entendermos o que é isso, nós vamos saber aquilo que Demas estava jogando fora. Ele olha para Tessalônica e vê o glamour da cidade. E ele troca Deus, Jesus, por causa de uma coisa passageira. O que é Tessalônica hoje? O que era Tarso hoje? O que é, o que foi, tudo isso já passou. Neste versículo 10, Paulo cita outros nomes também. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Tudo bem, esses dois aqui não fizeram coisa errada não, eles têm compromisso. Paulo ficou sozinho, mas esses dois aqui foram porque eles tinham coisas que fazer do reino. Eles tinham um chamado. Então Tito vai para essa cidade, o Crescente vai para outra, né, para a Dalmácia, para a Galácia, e o Tito vai para a Dalmácia porque eles têm obra de Deus para fazer, eles têm ministério.
Às vezes Deus nos distancia por chamado, glória a Deus. Mas às vezes pessoas distanciam por abandono. E é triste. Abandonar, ser abandonado. Esse ocorrido na vida de Demas deve chamar a nossa atenção. Primeiro, está acontecendo algum tipo de desvio conosco? A semelhança de Demas ou não? 2, desvios começam sorrateiramente, gradativamente. Ninguém desvia da noite para o dia. Você não está aqui neste culto e amanhã acorda desviado. Se você acordar desviado amanhã, é subproduto de dias anteriores, de tempos anteriores, mas não é um problema de hoje. Porque eu posso até bater em você, mas se você tiver convicção do Evangelho, o máximo que você pode fazer é sair da minha frente da próxima e trocar de igreja. Mas você não desvia do Evangelho por causa disso. Agora, a pessoa que já vem há um tempo com essa ideia, que o diabo já conquistou a mente dele, não precisa acontecer nada. Ele vai arrumar um motivo, plausível ou não, e ele vai embora. 3, existe algum tipo de pressão que o diabo esteja elaborando contra você? Detecta essas coisas. Detecta essas coisas na sua vida. O desvio vem aos poucos. E se você perceber que o diabo está fazendo algum tipo de pressão contra você, volta para Deus e fala: Senhor, tem misericórdia e me ajuda. Abre meus olhos espirituais para eu continuar na percepção do Senhor. E concluindo esta palavra, uma vida na presença de Deus, com um coração atento nas coisas do céu, é o melhor antídoto contra o abandono. Uma vida na presença de Deus com um coração atento nas coisas do céu. É o melhor antídoto. Considera a tua vida. Como você está com Deus e com o mundo? Se colocarmos na balança agora, quem te atrai de verdade? Quem está ocupando o melhor e o maior lugar no teu coração? Demas me abandonou porque amou o mundo. Eu não vou abandonar Jesus, porque eu amo a Jesus. Você pode dizer isso comigo? Eu amo a Jesus. Amém. Eu não vou retroceder. Amém. Fecha teus olhos, eu quero orar. Senhor, a palavra foi pregada e o Senhor me disse para pregar sobre Demas mais uma vez. Espírito Santo, o Senhor conhece todos nós que entramos aqui. E a palavra do Senhor é para cada um de nós, meu Deus, no sentido de nos alertar, no sentido de levantar, de restaurar, apagar a mentira, tirar a venda dos olhos. Abençoa cada vida, Senhor. Ministra mais profundamente esta palavra aos corações, porque eu não consigo fazer isso. Ministra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus, que o Senhor nos abençoe. Nós passaremos agora a ceia do Senhor. Eu chamo os diáconos para virem aqui à frente.
Irmãos, a mesa com o pão e com o suco da uva está posta. E este é um momento especial da igreja. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, lá no final do texto, quando ele trata da ceia do Senhor, ele diz o seguinte: porque nós, ao comermos este pão e tomarmos este cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Fazendo isto aqui, nós estamos dizendo: Ele morreu por mim, ressuscitou na manhã do terceiro dia, e Ele virá para me buscar. Se nós morrermos antes do arrebatamento, nós encontraremos o Senhor lá. Se Ele arrebatar a igreja, que será um acontecimento universal. Outro dia, no grupo do seminário, uma aluna disse assim: bem, eu vou